Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Hoje eu selecionei o KNR11 para a gente estar trocando uma ideia. Esse fundo é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa de Valores, com um histórico aí de 13 anos, né? É um dos maiores tanto em patrimônio líquido como em número de cotistas. Ele hoje é o terceiro maior peso no IFIX, para vocês terem uma ideia. E selecionei ele hoje para a gente trocar uma ideia. Esse é um fundo da Quineia, né, que é a gestora do Itaú, que é junto com a Credit Suisse, é considerada as melhores gestoras de fundos imobiliários no Brasil, na opinião aí de muitos especialistas. Esse é um fundo que tem uma característica um pouquinho diferente de todos que a gente analisou aqui, porque ele é um fundo híbrido. Ele investe tanto em lajes corporativas como em galpões logísticos. Beleza? Peguei aqui o gráfico dele dos últimos 5 anos. É importante mencionar que esse fundo tem um histórico muito grande, ele tem 13 anos desde o IPO dele. O IPO dele foi em 2010. Lá no relatório gerencial a gente vai ver um pouquinho de como era esse fundo lá no IPO e quanto ele gerou de retorno até agora. Esse fundo faz um IPO, por exemplo, na base 100, né? E a gente vê que já no recorte de 5 anos ele já negociando aí nessa faixa de 150, 140. É um fundo que hoje, a gente vê aqui nesse momento aqui, nesse deep down aqui da Covid, ele chegou a ser negociado a 132,50 e ele hoje está muito próximo do valor lá da Covid, né? Tá 137. Teve um momento aqui em novembro do ano passado que ele chegou a 128 também. Agora ele está sendo negociado aqui a R$ 137, próxima mínima dele dos últimos 5 anos, né, que é de 129. Ele entregou nos últimos 12 meses um yield de 7,75, não é um yield muito alto, né? É um yield em linha aí com os fundos de laje corporativa, não com os fundos de galpão. A gente vê muitos fundos de galpão aí entregando 9% até 10%, e os fundos de laje corporativa, esses sim, entregando essa faixa aí de 7,5%. Tá? Mas é um fundo com muita qualidade, o mercado geralmente paga um prêmio de qualidade muito grande nele, porque são imóveis muito bons e a gestão é muito boa. Tá? O fundo hoje está sendo negociado com 14% aqui de desconto do seu valor patrimonial. Vocês veem que um dividend yield CAGR de 10,16 é excelente nos últimos 3 anos, enquanto o valor do fundo vem caindo aqui quase os mesmos 10%. Né? O fundo ficou meio paradão aí nos últimos 13 anos, então. Ele vem distribuindo já há um bom tempo aqui, desde julho, esse patamar de 0,91. Teve uma distribuição de R$1 aqui em dezembro, que é aquela distribuição de final de semestre, que é um pouquinho mais gordinha. Em janeiro voltou para esse patamar de 0,91. O fundo tem uma liquidez excelente, né? Uma liquidez aqui de mais de R$3 milhões por dia. Tá? 3% de participação do IFIX, como eu disse, se não me engano, o terceiro ou quinto fundo mais importante, né, em peso no IFIX. Tem um patrimônio líquido aqui de quase R$4 bilhões, um gigante. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial dele agora, para a gente trocar uma ideia mais a fundo do fundo. Tá? Bom, esse aqui é o relatório gerencial, né, do fundo. Como eu disse aqui, o patrimônio líquido dele na casa aqui de quase 4 bilhões, enorme, 250 mil cotistas, um número muito grande. Se hoje nós temos 2 milhões de cotistas, isso quer dizer que 12% dos cotistas de fundo imobiliário no país investem nesse fundo. O valor patrimonial da cota está 160, ele fechou dia 1º de janeiro, esse relatório aqui é referente já ao mês de janeiro, em 140, a vacância física em 2,35 e a vacância financeira em 2,74. Por que está essa diferença de um para o outro aqui? Com certeza é um estoque de locações feitas mais recentemente, no qual ele conferiu algum tipo de desconto e carência. Então, ele tem menos imóveis vacantes, mas a vacância financeira ainda está alta porque ainda não venceu essas carências, esse desconto que ele concedeu. Tá? No mês de janeiro, ele fez algumas pequenas locações aqui na parte de lajes corporativas, reduzindo 10 bases aqui a vacância física e uns 20 bases a vacância financeira. São pequenas locações, mas que já mostram a qualidade da gestão, aí, fazendo um trabalho de gestão ativa, aí, de estar secando o gelo aí, reduzindo essa vacância. Tá?
Aqui é aquela tabelinha que eu falei para vocês que ia ter desde a primeira emissão do fundo até a última, que foi em 2021. Né? O fundo teve seu IPO em 2010. Quem comprou lá comprou a 100,58. Só de variação do valor da cota está levando aqui 40% de rentabilidade, 186%. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa levou, quem comprou uma cota aqui já levou R$ 186 de rendimentos e está levando aqui mais uns R$ 40 de valorização da cota. Né? Uma rentabilidade total de 225, dando um show no CDI, batendo aqui 138% do CDI. A gente vê que em algumas janelas as emissões, quem entrou nessas emissões ainda não está com um resultado satisfatório. Por exemplo, a quarta janela aqui em 2013, o pessoal ainda está com 67% do CDI. Na quinta e na sexta está quase empatado aqui com 100, e a última emissão, o pessoal ainda está perdendo bastante aqui do CDI. Foi uma emissão que ainda não gerou resultado para quem entrou nela. Tá? Isso é legal de fundos com histórico muito grande, né? Que a gente consegue analisar ele sobre todo o ciclo imobiliário. Para quem não sabe, o ciclo imobiliário ele leva em torno de 10 anos para acontecer. Né? Então, fundos com mais de 10 anos de histórico, a gente consegue ter uma visão mais acurada da qualidade da gestão em navegar em cenários macroeconômicos diferentes, né? De juros altos, juros baixos, PIB crescendo, PIB arrefecendo, desemprego. Aqui é um gráfico aqui de negociações e liquidez, né? Essa linha azul aqui é a cota a mercado, a linha mais escura é a cota reinvestindo, né? Os investimentos, né? E a liquidez muito boa, como eu disse aqui, mais de R$ 3 milhões por dia. Carteira imobiliária dele hoje, ele tem 21 propriedades, sendo que são 12 lajes corporativas e 9 galpões logísticos, tá? Divididas em 3 estados, São Paulo, majoritariamente, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Um pouquinho mais a receita, aqui não é questão de ABL, né? A receita dele vem 64% do setor logístico, 40% de escritório, 60% contratos atípicos, o que é bom, que confere uma maior segurança, né, de vacância e previsibilidade de receita, e 40% típico. Índice de reajuste aqui quase 70% IPCA, o restante IGPM. Tá? Cronograma de vencimento, muito pouco vencimento esse ano e no próximo. Tá? Revisional já tem um pouquinho mais aqui esse ano, é um ponto de atenção. A vacância física e financeira dele, como a gente vê, estão controladas aqui, teve um pequeno up aqui em novembro, alguém deve ter liberado algum imóvel, mas está bem controlado aqui, bem em linha com o valor histórico aqui do ano dele. Né? Aqui ele traz um pouquinho de receitas adicionais, né, que são as absorções de carência, que conforme aquelas carências que comentei para vocês vão vencendo, vão entrar receitas adicionais no fundo. Então a gente já vê aqui que em fevereiro vence alguma carência aqui, que continua em março, em abril, em maio temos uma outra carência vencendo, e em junho mais uma carência vencendo. E aí provavelmente aquele valor de vacância física vai se tornar mais próximo do valor de vacância financeira, lá que é os 2,5%. Vacância do fundo está toda em laje corporativa, majoritariamente no Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro, uma praça muito complicada de lajes corporativas, com uma vacância muito alta. Aqui a distribuição do contrato por setor, ele está muito bem distribuído aqui em diversos setores da nossa economia, os locatários dele, os inquilinos. Aqui um pouquinho de cada imóvel, onde ele fica. Né? Você vê que o Rio de Janeiro, que é o calo, a parte de lajes corporativas, são 3 imóveis. Tá? Eu moro no Rio, são 3 imóveis. Desses 3, esses 2 aqui são bons. Tá? Esse Botafogo Trade Center é um excelente imóvel, e o Lagoa Corporate também. Esse no centro do Rio já é mais um pepino, aí, mais difícil de alugar. O centro do Rio está passando por um momento bastante complicado, bastante parecido com o que passou o centro de São Paulo lá na década de 80, 90. Está vivendo um período ali de ostracismo, e o eixo financeiro da cidade está migrando justamente aqui para esses bairros como Botafogo, Maitá, para o Flamengo, para Lagoa, Ipanema, Barra da Tijuca. Então esse imóvel aqui eu acho que é um pepino aqui, um calo no sapato da gestão. Tá? Aqui ele traz um pouquinho um resuminho de cada imóvel, né? Legal vocês lerem, como eu sempre digo que faço
esse disclaimer, nosso canal ele tem um cunho meramente educacional. Aqui a gente faz uma análise conjunta, né, de relatórios gerenciais para fazer a análise do ativo. Decisão de comprar, a gente não dá recomendação nem de compra nem de venda, a decisão ela é toda de vocês, quem aperta o gatilho aí de vocês para botar o ativo na carteira ou não. E eu recomendo sempre vocês lerem, antes de colocar qualquer ativo na carteira, lerem pelo menos os 5 últimos relatórios gerenciais, que vocês vão entender muito melhor do que eu aqui explicando o que é cada imóvel, onde é que está, a vacância, enfim. E aqui ele traz todo esse resuminho aqui de cada imóvel dele. E o legal aqui é que nesse último imóvel que ele comprou aqui no CD Cabreúva, né, lá em São Paulo, ele foi comprado com um pedaço aqui em alavancagem. Né? Ele tem um valor de avaliação aqui de 639 mil, ele fez uma alavancagem de 639 milhões, ele fez uma alavancagem aqui de 150 milhões, e olha só como é que ele alavancou bem, né? Olha as taxas aqui de alavancagem, IPCA mais 4, IPCA mais 5, hoje em dia a gente está vendo aqui IPCA mais 7, mais 8, então esse é um exemplo de alavancagem bem feita, tá? Com vencimento aqui em abril de 24, acho difícil o IPCA bater esses níveis aqui, as NTNBs baterem esses níveis aqui em 2 anos, né? Então foi uma alavancagem bastante bem feita. Aqui é a receita potencial versus o que ainda falta aqui da gente para alugar e as carências e descontos. Então a gente tem pode chegar aqui numa receita total de quase 30 milhões, né, para o fundo. Né? Hoje está em 26 milhões. Quando alugado todos os imóveis que faltam alugar e vencidas todas as carências e descontos já dados. Né? Você vê aqui que o fundo gerou em janeiro um valor aqui de acima de R$1, né? Já descontado todas as taxas, né? Taxa de administração, performance, botou 12 centavos em reserva, gerou 1,03, mas houve algumas receitas aqui antecipadas de aluguel. Né? Essas receitas antecipadas de aluguel, aqui são 2 milhões, é mais ou menos o que a gente pode prever para que isso aqui é um cenário, ela hoje está gerando aqui receita potencial de dezembro, 29, 26 aqui. Cara, eu acho que esse é um cenário que a gente pode prever com a redução a gestão fazendo um bom trabalho, um trabalho ativo de captação. A gente pode chegar a isso aqui uma nova normal daqui a alguns meses, tá? Então eu acho que hoje está nesse patamar de 91 centavos a distribuição, acho que vai permanecer durante um tempo, mas eu vejo com uma boa possibilidade do KNRI terminar o ano aí num patamar de distribuição de R$1, acima de R$1 ou muito próximo de R$1, tá? Que é um pouquinho do fluxo de caixa dele, isso é legal, nem todos os fundos trazem, é legal vocês lerem. Houve a avaliação patrimonial, né, com uma correção aqui de quase nada, né, 0,03% do ano. Aqui ele traz sempre um imóvel para você, um pouquinho mais de descrição de algum imóvel presente no fundo, para as pessoas conhecerem, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curta o vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante e mostrar para outras pessoas. Se inscrevam no canal, por favor. A gente está com o objetivo aí de conseguir monetizar esse canal para criar a carteira do canal com os valores da monetização. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, escrevam nos comentários. Eu respondo todo mundo. Tenho por hábito de responder todo mundo aqui. E é isso, pessoal. Por favor, curtam o vídeo aí. E um abraço. Até semana que vem. Tchau.